Quando o diabo rouba algo das nossas vidas, é possível o inimigo roubar algo espiritualmente das nossas vidas? Me acompanhe nesse estudo porque Deus quer falar ao seu coração. Olhe bem, temos uma parábola, e essa parábola está em Mateus 13, também tem em Marcos e em Lucas, mas em Mateus 13, ela está muito bem explicada. Mateus 13. Ali Jesus conta da parábola do semeador, o semeador que saiu para semear, e uma parte da semente caiu, diz, à beira do caminho. Outra parte da semente caiu entre as pedras, outra entre os espinhos e outra em terra boa. A característica dessa parábola é que 3 sementes, elas germinam e florescem. A que cai entre as pedras, floresce. Logicamente isso simboliza aqueles que ouvem a palavra, recebem o evangelho, mas quando vem as provações não têm raízes, eles vão secar, vão sucumbir na sua fé. Agora, as que caem entre os espinhos também florescem, ela vai florescer. Os espinhos simbolizando, Jesus dá a explicação, simbolizando as tentações deste mundo, as paixões dessa terra, vêm e sufocam a própria semente. E aqui cai em terra boa, logicamente, ela vai produzir 30, 60 e 100 por 1. É aquele que recebe, permanece fiel com o Senhor. Mas a única semente que não floresce, não germina, é a que cai à beira do caminho. Por quê? Porque as aves, o seu vêm, antes que ela comece a germinar, elas roubam, essas aves roubam a semente. O próprio Jesus, em Mateus 13,19, ele explica isso e diz: são aqueles que ouvem a palavra, mas não entendem a palavra do reino, não compreendem a glória do evangelho. Olha só, como é possível que o inimigo roube das nossas vidas? É quando nós ouvimos, mas não entendemos. Tudo aquilo que nós não entendemos, ou não, às vezes não queremos entender. Esse é o problema. Quando nós não queremos entender, quando somos obstinados e fechamos o nosso coração, e sabemos fazer o correto e não deixamos que essa palavra germine em nosso coração e logicamente não a praticaremos. Então o inimigo vai roubar a essência daquilo que é o propósito santo dele em nossas vidas. Olha só, quando eu fecho o meu coração, o inimigo já começa a me roubar. Isso é para não crentes e para crentes também, para aqueles que já conhecem, porque podemos cometer esse erro de ouvir e não entender e deixar essa palavra entrar no nosso âmago e assim praticá-la. O problema é que nós não entendemos um pouco esse contexto daquilo que é as escrituras em hebraico. A palavra chamar é um verbo, chamar que significa ouvir, aparece muitas vezes nas Sagradas Escrituras. E esse verbo, esse ouvir, não é somente escutar com os ouvidos, mas quando Deus fala para o seu povo, para ouvir, para tentar, se refere a que essa palavra não somente fique nos ouvidos, mas desça ao coração, entre no entendimento, porque mente e coração estão ligados, entre no entendimento e assim ela venha a germinar e venha a ser obedecida. Então, quando nós encontramos esse verbo, chamar, shin, o mem sofit e o ain, shama. Para nós é ouvir, simplesmente ouvir, certo? Ouvir. Só que essa palavra chamar é uma palavra mais profunda, porque não é somente escutar. Primeiro, essa palavra significa ouvir literalmente, escutar, só que ele também se refere a entender. Entender. Olha só. Eu ouço, mas tenho que entender. Quando eu entendo, essa pessoa entendeu, o Natanael entendeu. Quando realmente meu cérebro, minha mente, meu coração se ligaram e essa palavra entrou e me comoveu, me tocou. E aí vem o terceiro ponto, obedecer. Obedecer. Por quê? Porque não adianta só entender e não obedecer. Tem muita gente que ouve, mas não quer entender. Eu conheço muitos que estão dentro da igreja. E quantas vezes nós erramos e falhamos porque ouvimos, e a questão não é só escutar. O problema é entender, processar na nossa mente, porque ela nos faz redarguir e nós somos atingidos por ela e de fato aí começa o processo do arrependimento.
E quantas vezes nós precisamos nos arrepender, mas ouvimos e não somos tocados porque não amolecemos o coração para que essa palavra entre e falamos, Senhor, toca-me com tua palavra, santifica-me, eu estou errado, eu preciso me arrepender. Aí começo a entender. E, logicamente, vem a prática, que é obedecer. Então, quando se fala Shema Israel, quando Deus fala, lembra em Deuteronômio, vou anotar aqui, ó, Deuteronômio 6:4, nós temos o Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, que significa ouve Israel, o nosso Deus é o único Deus. Ele está dizendo ouça, mas não é somente com os ouvidos, esse é ouvir, Shema Israel não é somente, escutar com os ouvidos, mas é entender aquilo que Deus está falando, se conectar de mente e coração com o próprio Eterno e também praticar, obedecer aquilo que o Senhor está demandando, nos ensinando para nos guiar no caminho da verdade e da santidade. E é isso que falta. Temos muita gente nas igrejas. Eu sempre falo que as igrejas, os templos estão cheios, mas estão cheios às vezes de gente vazia. Templo cheio de gente vazia. Por quê? Porque só querem cultos supérfluos, só querem oba-oba, só querem entretenimento, só querem luzes, só querem bater palmas, só querem dançar, só querem boa música que supra suas necessidades emocionais, mas de fato são poucos os que querem ouvir a verdade. E aí, você gosta de ouvir a palavra? Ama ouvir a palavra? Deixe um comentário se de fato a palavra te toca. O que você vai buscar numa igreja? O que você busca quando você está congregando? O que você busca na intimidade com Deus? Só aquilo que te agrada? Ou de fato você quer ouvir, mas não é somente escutar, mas ouvir entendendo e com disposição ou predisposição para obedecer. Então, quando Deus está falando Shema Israel, vai aparecer muito. Eu estava observando como no livro de Ezequiel, é o livro profético de Ezequiel onde mais aparece a palavra ouve, meu povo. E nós precisamos ouvir, entendendo e obedecendo. Agora, quando nós não entramos nesse processo, porque esse ouvir, entender e obedecer é a prática, logicamente, da vontade de Deus, através da sua palavra, da glória desse evangelho glorioso, o inimigo vem, a semente está lá, foi lançada. Só que se eu sou obstinado, se eu sou uma pessoa que não quero entender, porque aí vem a obstinação, quando a pessoa não quer entender, e logicamente não vai querer praticar, não vai querer se arrepender, não vai querer voltar ao caminho da verdade, vem o inimigo e pega a semente, e leva embora a semente, leva embora a preciosidade daquilo que era para nós. Quanta gente temos visto na igreja sendo roubada espiritualmente pelo inimigo, roubada na sua essência, roubada em moral, roubada em postura de santidade. Olha só esse evangelho gospel que está por aí. Dê uma pesquisada como está, escândalo atrás de escândalo. São artistas engodados numa noda nojenta, maligna, onde só querem fama, só querem estrelismo e não tem nada de Deus, e o povo gosta disso, há um público para isso, mas são poucos os que querem a palavra de Deus. Gente, somos um pedaço de barro que não serve para nada. Eu sempre digo, a gente é um lixo que pela misericórdia de Deus está sendo reciclado pelo nosso Deus. Mas uma coisa eu tenho que ter certeza, eu sei que eu sou um pedaço de barro, não sirvo para nada, mas eu tenho que ter uma certeza. Eu amo a palavra, eu quero cumpri-la, esse lixo aqui tem que ser reciclado, esse lixo tem que ser tratado, esse lixo Natanael tem que ser processado, sabe para quê? Para que se cumpra a vontade, para que eu entenda e obedeça aquilo que Deus quer para a minha vida. Querido, lá no mundão o diabo já nos roubou muito. O diabo te roubou algo no mundo? Claro que sim. Quanta gente foi roubada na sua dignidade, na bênção de família, tantas vitórias foram roubadas, e agora, sendo servo do Senhor, continuar sendo roubado? Não, Senhor. Está na hora de você começar a praticar e falar, Senhor, eu quero me comprometer contigo, mas quero me comprometer com a tua palavra, ouvindo, entendendo e praticando. Salmo 81, olha o que diz o Senhor em Salmo 81, 13, é isso mesmo? Salmo 81,
13. Ah, se meu povo me ouvisse. Aí não está falando de escutar. Ah, se meu povo me ouvisse. O que iria acontecer? Ah, se meu povo andasse, ouvisse e andasse nos meus caminhos. Como está associada a palavra ouvir com andar? O andar aqui é a simbologia da prática santa de ouvir. Não esqueça que ouvir a palavra processa a nossa caminhada pela fé. Em Romanos 10:17, Romanos 10:17 diz que a fé vem por ouvir, só por escutar, não, por ouvir essa palavra que entra no meu entendimento e eu a pratico. E essa fé gloriosa, essa fé santa, se manifesta porque realmente eu vivo a palavra, me alimento da palavra, escuto a palavra, entendo? Então temos aqui essa trilogia, essa tríade santa que vai nos dar a ideia do verdadeiro Shama, Shema Israel, ouve Israel. Temos também Apocalipse 2:7, diz, Apocalipse 2:7, quem tem ouvidos, parece uma redundância, né? Quem tem ouvidos, ouça. Parece uma frase de tolo, né? Mas não, é muito mais profundo. Quem tem ouvidos, ouça, mas não é ouvir, é entenda e obedeça. Quem tem ouvidos, entenda e obedeça. E assim nossa vida será frutífera, vai frutificar tanto 30, 60, 100 por um. E virão bênçãos abundantes. E o Satanás, o demônio, não vai mais roubar coisas preciosas que o Senhor nos deu. Que o Senhor te abençoe e te guarde e que a cada dia você possa frutificar em nome do Senhor Jesus.